Independentemente se você acredita ou não no nascimento de Jesus Cristo, é fato que o Natal se tornou uma data símbolo para a união familiar e também de confraternização, pelo menos na cultura ocidental. Mas será que apenas isso seria capaz de fazer com que inimigos mortais, no meio de uma das maiores guerras que o mundo já viu, largassem suas armas e deixassem diferenças como religião, cultura, crenças e nacionalidades de lado para comemorarem juntos essa data especial? Todos nós sabemos que o século XX foi marcado por dois eventos devastadores, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Grande Guerra, ficou claro para todos o quão devastadora poderia ser uma guerra mecanizada, um número avassalador de mortos cujas estimativas rondam os 16 milhões e uma destruição de proporções nunca antes vista na história humana. Milhões de toneladas de explosivos sendo atirados de projéteis de canhões, que quando empregados em barragens de artilharia eram capazes de dizimar florestas inteiras, tamanho era seu poder de destruição. Também eram empregadas armas químicas como o gás mostarda, que tem esse nome porque deixa suas vítimas com a pele nessa cor, além de matá-las por sufocamento. Só para termos uma ideia, em uma das batalhas na França em 1914, 1 milhão de pessoas já haviam morrido em apenas 5 meses. E mesmo assim ambos os lados não conseguiam avançar. O mais irônico de tudo isso é que todos os lados envolvidos estavam otimistas com a vitória. De um lado a Inglaterra, França e Rússia, posteriormente também os Estados Unidos e o Brasil, do outro lado a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, entre outros países. De maneira muito resumida e simplificada, a origem do conflito foi a intenção da Alemanha de criar colônias, assim como o Brasil foi colônia de Portugal. Isso fez os outros impérios coloniais se sentirem ameaçados. Todos os envolvidos no conflito achavam que a guerra seria breve, e que duraria poucos meses. De fato, muitas batalhas da Primeira Guerra têm um certo número. Os locais que não era possível avançar eram abandonados, mas logo voltavam a virar campos de batalhas novamente. Em julho de 1914 a guerra teve início, mas com o uso massificado de metralhadoras que disparavam até 600 tiros por minuto, não foi possível fazer muitos avanços, tamanho era seu poder de aniquilação. Logo tornou-se evidente que coisas como a cavalaria tinham ficado no passado. Avanços da infantaria em campo aberto eram pagos com números assombrosos de vidas perdidas. Isso fez com que o conflito fosse muito mais estático. Os soldados eram obrigados a cavar em trincheiras para se protegerem dos tiros, e colocando ainda mais arame farpado para dificultarem ao máximo o avanço dos inimigos. Geralmente as trincheiras ficavam a 100 metros umas das outras, e esse vazio entre elas era chamado de terra de ninguém, um local de morte quase certa para quem quisesse avançar. Ficar nas trincheiras também não era nada seguro. As condições eram extremamente insalubres e com acúmulo de águas de chuva elas viravam uma espécie de pântano, cheio de fezes e restos mortais em decomposição. Um acontecimento muito macabro, mas que acontecia com muita frequência, eram projéteis de artilharia que acertavam covas rasas, jogando corpos e seus pedaços pelos ares. A febre de trincheira que era causada por toda essa insalubridade levou a uma quantidade enorme de mortes e amputações entre os soldados. Apesar de toda essa brutalidade, às vezes ocorriam tréguas para que fosse possível o resgate de feridos entre ambos os lados. Apesar de tudo isso, nada se compara ao acontecimento no Natal de 1914, quando em incontáveis pontos dos milhares de quilômetros de trincheiras, os soldados simplesmente largaram suas armas, subiram para a terra de ninguém, confraternizaram, trocaram bebidas, comidas, cigarros, botões de uniformes, cartas para famílias que estavam do outro lado e até mesmo jogaram futebol. Tudo começou quando os alemães enfeitaram suas trincheiras com galhos de pinheiros, para representar árvores de Natal, e começaram a cantar Noite Feliz. Muitos soldados ingleses e franceses não demoraram a cantar também, e logo um enorme coro surgiu em ambos os lados das trincheiras. Estima-se que mais de 100 mil soldados participaram da trégua de Natal. Agora imagine o que teria ocorrido se todos os soldados tivessem aderido à trégua. Milhões de vidas teriam sido poupadas. Existe até um filme de 2005 chamado Feliz Natal, que retrata de forma incrível esse acontecimento do Natal de 1914. Logo no início, o filme já nos mostra como as crianças eram doutrinadas em escolas públicas a odiarem pessoas de certa nacionalidade, por exemplo, franceses ensinados a odiar alemães e vice-versa. Uma coisa que com certeza foi extremamente chocante e reveladora para os soldados, foi ver que seus inimigos com os quais eles lutavam até a morte, não eram monstros, eram apenas outros seres humanos iguais a eles, pois em sua maioria,
Os militares das patentes mais baixas vinham das camadas mais pobres da população. Como sempre, os governantes só mandam os pobres, eles mesmos não lutam nas guerras. Outro fato que claramente demonstra o quão não natural era o fato deles estarem se matando, é que na primeira oportunidade de abaixarem suas armas, eles fizeram logo trocas voluntárias. Provavelmente eles não estariam no meio dessas guerras se não fossem os malditos governantes estatais disputando os tamanhos de suas terras. Para piorar, o Kaiser Wilhelm II da Alemanha, rei George V da Inglaterra e o Nicolau Nikolaevich da Rússia, eram primos. Me pergunte se um desses covardes saíram algum dia de seus suntuosos palácios e foram lutar em uma trincheira. Claramente, mesmo uma briga em família, que envolva governantes tiranos, as consequências são terríveis para incontáveis inocentes. Muitos dos soldados que participaram da confraternização de Natal foram acusados de traição, mas como a quantidade dos envolvidos no acontecimento foi imensa, foi difícil aplicar punições. Voltando ao filme citado, quando um oficial francês é questionado pelo pai, que era general, sobre o que aconteceu, ele diz: "O que o país sabe sobre o nosso sofrimento aqui? Me sinto mais próximo dos alemães do que daqueles que gritam: matem os alemães." Enquanto estão comendo seus perus de Natal, é muito fácil exigir que outros sacrifiquem suas vidas em nome de um império, nação ou qualquer outra abstração coletivista por aí, que só serve para justificar a morte sem sentido de indivíduos que jamais iriam escolher estar se matando da maneira como foi na Primeira Guerra Mundial. Como todos nós sabemos, a Alemanha acabou por perder a Primeira Guerra Mundial, e como consequência disso, as nações vencedoras impuseram pesadas indenizações ao Estado e à população alemã. Houve hiperinflação, sendo necessário um carrinho de mão cheio de dinheiro para se comprar pão. Nesse mar de desespero, ressentimento e miséria que havia tomado conta do país, um homem que havia lutado em um batalhão que foi dizimado inúmeras vezes, sendo ele sempre um dos poucos sobreviventes, canalizaria tudo isso para eventos que marcariam todo o século XX, com atrocidades ainda maiores que as da guerra anterior e que resultariam na Segunda Grande Guerra. Com certeza todos sabem de quem estou falando. A Trégua do Natal de 1914 mostra que no fundo todos queremos paz, e que mesmo em meio ao desastre e ao sacrifício de milhões, pode haver esperança, solidariedade e compaixão. Isso é o que podemos tirar de bom da Primeira Guerra Mundial, e é isso que ela nos ensina. Feliz Natal a todos e um ano novo cheio de paz e compaixão. E já sabe, se for novo no canal, se inscreva e nos ajude com seu like.